O relógio dourado no topo do edifício Horizonte, um dos mais altos de São Paulo, marcava pontualmente 8h35. A cidade, mergulhada na sua própria pressa, formigava lá embaixo. Buzinas, ônibus lotados, sirenes que cortavam as avenidas, vozes apressadas e passos duros no concreto frio. Mas no 32º andar, onde o vidro das janelas era tão limpo que parecia ignorar a existência do mundo lá fora, o tempo parecia ter outra espessura. O mesmo relógio que impunha urgência à vida cotidiana, ali parecia apenas marcar a rotina estéril de alguém ileso à passagem dos minutos. Dentro do escritório espaçoso, elegante e quase asséptico, um silêncio severo preenchia o ar. O chão reluzente refletia não apenas as linhas expressivas de mármore importado, mas também a postura rígida e o semblante imóvel de Giovanni Barbosa. Sentado diante de uma mesa de mogno com acabamento impecável, ele observava seu próprio reflexo no vidro, projetado sobre a paisagem cinzenta da cidade. Terno azul marinho perfeitamente alinhado, cabelo negro meticulosamente penteado, olhar de aço. A aura de Giovanni era de uma autoridade que não precisava ser anunciada. Ela simplesmente irradiava, preenchendo o ambiente com a promessa de que nada, absolutamente nada, fugia ao seu controle. Por um breve instante, Giovanni ergueu o queixo, como se desafiasse o próprio espelho a revelar algo mais. Mas não havia nada, nem calor, nem emoção, nem sequer cansaço. Ali estava ele, CEO de uma das maiores redes automotivas do país, respeitado, temido, por vezes invejado. Ainda assim, todos os dias, aquela sensação o perseguia, a de que ocupava o centro de um império edificado para esconder um vazio que sufocava. As conquistas, rápidas, as vitórias, solitárias. O entusiasmo era fugaz, tão passageiro quanto um gole de uísque envelhecido que ele experimentava nas festas deslumbrantes, cercado de desconhecidos cada vez mais semelhantes entre si. O telefone tocou, tirando Giovanni de seu devaneio. Observou o aparelho, quase irritado pela intromissão silenciosa, e atendeu. Sua voz era baixa, controlada, precisa. Assine e envie para mim. Preciso do relatório antes das 9. Do outro lado, um executivo júnior respondeu aflito. Claro, senhor. Já estou providenciando. Giovanni desligou sem responder, o olhar já focado em outro ponto dentro de si mesmo. Por um segundo, a câmera, caso alguém ali observasse, poderia focar nos olhos de Giovanni, frios, intransponíveis, habitados apenas por um cansaço silencioso e antigo. O espectador sentiria. Aquele não era um rosto mau, mas um rosto desabitado, impecável talvez em excesso, incapaz de conter qualquer lampejo verdadeiro de alegria. Nada era suficiente. Tudo era sempre quase. E é nesse momento, quando a inquietude parecia formar um véu impossível de rasgar, que a porta se abriu, discreta, anunciando uma interrupção inusitada. E antes de seguir, se você está aqui imerso neste universo de emoções, reviravoltas e encontros inesperados, que tal se inscrever no canal? Assim, acompanha cada novo capítulo dessas e outras histórias que prometem mexer com o que você acredita sobre amor, transformação e segunda chance. Não perca o próximo passo do destino dos nossos personagens. E agora, continue comigo. Voltando ao escritório, uma mulher cruzou o limiar. Seus sapatos eram simples, quase discretos demais para aquele carpete de luxo. Calça social preta, blusa bege, cabelos castanhos presos em um coque improvisado, rosto bonito, mas principalmente olhos grandes, castanhos claros, a carregar universos de memórias e talvez algumas cicatrizes. Mariana Nascimento, 27 anos, recém-formada em administração, nunca tinha pisado em um ambiente que transpirasse tanto poder ou distância quanto aquele. Ela mantinha as mãos cruzadas, uma postura de respeito, mas ao mesmo tempo uma tensão quase infantil, cada passo medido, como alguém se esforçando para não ocupar mais espaço do que o necessário.
O contraste era gritante. Entre aquelas paredes de quadros modernos e confortáveis poltronas importadas, Mariana parecia um elemento de outra história, como se tivesse atravessado o roteiro errado. Ainda assim, trazia na expressão uma dignidade difícil de ignorar. Giovanni levantou parcialmente o olhar, avaliando Mariana com a precisão de quem já previra a personalidade de milhares de pessoas no exato momento em que cruzaram sua sala. Mas nela havia algo diferente. Não era apenas timidez ou humildade. Era uma espécie de transparência desconcertante, e isso o desarmou, ainda que só por dentro. "Bom dia, Sr. Giovanni", disse ela com voz firme, ainda que suave. "Bom dia, Mariana. Sente-se, por favor." Enquanto Mariana ajustava a cadeira, olhava de soslaio a amplitude do ambiente e absorvia o odor amadeirado do ambiente, a tensão se convertia em um nervosismo discreto. Cada objeto ali denunciava padrões de vida inalcançáveis. A caneta banhada a ouro, quadros cuidadosamente iluminados e janelas que exibiam a cidade como se fosse um tabuleiro de conquistas particulares. Ela suspirou, tentando se manter firme diante de alguém cuja fama já arrepiava corredores e silenciava festas. "Vou direto ao ponto, Mariana. Seu currículo chamou minha atenção, especialmente pela trajetória singular." A palavra singular ecoou em Mariana como uma chave. Durante poucos segundos, ela desejou poder fugir daquele olhar que parecia enxergar todos os lugares onde a vida lhe foi ingrata. Mas se lembrou do motivo que a fazia seguir, mesmo nos dias escuros. "Na verdade, senhor, minha história não é de muitos triunfos. Perdi meus pais muito nova, trabalhei de balconista, depois de auxiliar administrativa, mas nunca abri mão dos estudos." Ela hesitou. "Sempre acreditei que, mesmo quando tudo falta, dignidade e esperança são o que ninguém pode tirar. Aprendi a me reconstruir, ainda que pouca gente enxergasse valor nisso. Por um instante, Giovanni sentiu algo que não distinguia fazia tempo. Tropeçou uma fração de segundo em sua análise automática. Havia ali, escondido sob as palavras de Mariana, uma força delicada, como quem opta todos os dias por não deixar a dor tomar o controle. E havia também algo rarefeito, quase etéreo, a esperança. Uma esperança quieta, que Giovanni sempre julgou risível, mas que agora, estranhamente, despertava sua curiosidade. "É raro ouvir alguém falar assim", ele comentou, numa tentativa de suavizar o próprio tom. Mariana sorriu sem graça, ajeitou uma mecha de cabelo caída. "Acho que é porque pouca gente perguntou de verdade, senhor. O silêncio entre eles não era constrangedor, era denso. Diferente de todas as entrevistas, Giovanni não seguia roteiro. Estava diante de um desafio não calculado. Sentia-se avaliado, ele mesmo sempre no controle. Agora, ameaçado por uma sinceridade imprevisível. Mariana, por sua vez, notava em Giovanni os traços de alguém que possui tudo, menos abrigo verdadeiro. Estava aprendendo a ler os olhos do chefe, a perceber que atrás de cada ordem havia solidão. O resultado da entrevista restou imprevisto. Giovanni fez poucas perguntas objetivas, ouviu muito, e no fim apenas assentiu enquanto Mariana agradecia e se retirava. Quando a porta se fechou, restou silêncio. Mas ficou também uma inquietação inédita em Giovanni. Mariana não pertencia àquele mundo de máscaras e conquistas. E, contraditoriamente, talvez fosse justamente isso o que a tornava verdadeiramente fascinante. A rotina seguiu, mas não igual. Giovanni tentava apagar o nome dela da mente, mergulhava em telefonemas, reuniões, contratos, mas Mariana ressurgia das sombras, trazendo um sopro de alguma coisa que ele havia esquecido que existia. Num jantar pós-expediente, com amigos empresários, Giovanni ouviu risos vazios, piadas repetidas. Olhou em volta e se perguntou quando, afinal, tudo perdera o sabor. Pensou em Mariana. Os olhos dela, cheios de histórias truncadas, enfrentando cada dia sem garantias. O rosto dela, jovem mas inalcançável,
como um convite à superação do próprio tédio. Naquela noite, sozinho na cobertura luxuosa, Giovanni encarou a vista. O skyline de São Paulo era de aço e vidro, cortado aqui e ali pela luz de apartamentos desconhecidos. "Quem é você?", murmurou para seu reflexo, a voz misturada à cidade que rugia lá embaixo. Acordou no dia seguinte com um pensamento claro. Precisava vê-la de novo. Não era desejo vulgar, era a vontade do impossível. Por que ela? O que causava aquele incômodo agradável? A resposta ainda era vaga, mas assumiu o desejo secretamente. Mariana seria próxima, de um jeito ou de outro. O jogo mental começava aí. Na manhã seguinte, Giovanni comunicou à secretária que Mariana estava contratada para a vaga de analista, cuidaria de projetos sociais da empresa. E quase involuntariamente, ele mesmo tomou nota de cada novo passo dela pelos corredores. O pessoal do setor administrativo torceu o nariz para a chegada de alguém de fora, sem contatos certos. Mariana sentia os olhares, mas respondia com educação e excelência. Nesse ponto, um flashback curto toma forma para Mariana. Trecho de sua infância humilde. O pai, lanterneiro, sempre sujo de graxa, risonho. A mãe, costureira, enxugando o suor no batente do fogão. Mariana, de uniforme surrado, rabiscando números numa caderneta. No fundo, o ruído de carros na rua, sinfonia familiar. "Basta fazer o certo, filha. Não importa como o mundo tenta te dobrar", dizia o pai. O cheiro de pão tostando, a mão áspera da mãe acariciando seus cabelos. O retorno à infância era só um aceno. Ninguém percebe as feridas dos outros. Não à primeira vista. De volta ao presente, nas semanas seguintes, Giovanni testou formas de se aproximar. Convidou Mariana para cafés, propôs almoços, tentava compreender sua lógica, mas encontrava resistência doce. Mariana era educada, mas guardava distância. Dizia não a convites imprevistos. Evitava bajulações. Seus limites estavam reparáveis. Ela protegia aquilo que a vida lhe dera de mais caro, sua própria essência. Foi numa tarde específica, no refeitório corporativo, quando ambos acabaram sentados lado a lado, que Mariana, sentindo confiança, compartilhou um pouco de sua realidade. "Tem gente que acha que a vida é só subir, vencer, mandar, mas nunca pensou no que significa cair e levantar de novo. E mais ainda, levantar sem pisar em ninguém." Ela evitava falar de si, mas revelava-se sem perceber. Giovanni sentiu o golpe. Sutil, mas certeiro. A narrativa crescia mais densa. O contraste entre eles era cada vez mais nítido. A ostentação fria do império de Giovanni e a leveza, quase improvável, da resistência de Mariana. Os dois sentiam uma força estranha, uma espécie de faísca, mas cada um interpretava à sua maneira. Para Giovanni, era inédito. Via nela um mistério impossível. Em Mariana, crescia a admiração e o receio misturados. Naquela noite, ao deitar-se, Giovanni arquitetou o plano que definiria os próximos dias. Daria a si mesmo 3 semanas para conquistar Mariana. 3 semanas de jogo limpo. Não abuso, não pressa, apenas sedução sutil. Para ele era desafio, aposta com o próprio ego. Mariana seria dele nem que fosse só por uma noite, para provar a si mesmo que nenhuma barreira era intransponível. Mas o que Giovanni não previa era que Mariana, com sua força invisível, transformaria as regras do jogo. E era apenas o início. O calor do início de março pairava sobre São Paulo como uma vertigem. Na avenida movimentada diante do edifício Horizonte, árvores forravam a calçada tentando, em vão, suavizar o calor e a dureza da vida urbana. Na janela interna do setor de projetos sociais, Mariana tentava organizar as ideias. Nas últimas horas, recebera do próprio Giovanni um novo projeto para analisar, uma parceria com entidades públicas, voltada para dar oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade. Era a chance perfeita de fazer sentido naquele universo de status. E, ao mesmo tempo, um mergulho profundo num território que Giovanni sempre evitara.
o contato real com a fragilidade humana. Ela estava sozinha quando o e-mail do chefe chegou. Preciso falar com você na minha sala, Giovanni. Mariana sentiu o pulso acelerar, mas controlou a respiração. Arrumou o cabelo, verificou as mãos para checar se estavam trêmulas e seguiu com passos firmes, determinada a não mostrar qualquer insegurança. No caminho, cruzou olhares desconfiados de colegas acostumados à previsibilidade do ambiente. Se perguntavam em sussurros como aquela menina, de roupas simples e sorrisos discretos, conseguira a confiança do diretor. Mariana sentia, mas ignorava espíritos pequenos. Sabia quem era, conhecia o preço da autenticidade. Na sala de Giovanni, tudo parecia planejado ao milímetro, como sempre. Agenda, canetas, janelas. Até o aroma do café exalava controle. Ele aguardava de pé, atrás da mesa, o corpo levemente inclinado, semblante sério e uma inquietude que só Mariana perceberia. Sente-se, por favor, Mariana, disse ele, já com a voz mais amistosa. Queria te parabenizar pelos relatórios. Você entende as prioridades e vai além. Sugere, questiona, se importa. Mariana, surpresa, esboçou um sorriso. Tento dar o melhor, porque, se não for assim, para mim, não vale a pena fazer nada. Havia ali, naquela resposta, uma frontalidade sem arrogância. Giovanni percebeu a vontade de Mariana de construir, não apenas executar. Por descuido, permitiu-se um sorriso tímido. Gosto quando pessoas pensam fora daquilo que as mandam fazer. Ele disse em um tom quase de confissão. Mas falando em pensar diferente, te faço um convite. Sei que deve ser estranho, mas quero que você coordene pessoalmente nossa visita ao Centro Comunitário Esperança. Eles vão precisar do seu olhar. Mariana, surpreendida, quase perdeu o compasso. Eu? Mas, senhor Giovanni, tenho tão pouco tempo aqui. Ele interrompeu sério, mas com gentileza. Justamente, às vezes é preciso olhar a velha estrutura com olhos novos. Era um teste, Mariana compreendeu naquele instante. Um teste, mas também um gesto, algo em Giovanni a observava com genuíno interesse. Assim que a reunião acabou, Giovanni ligou para o motorista. Hoje, nada de agenda externa após o almoço. Quero visitar o centro também. Agende tudo com o social. Enquanto Mariana descia para as salas do projeto social, sentiu-se animada e nervosa. Em meio à papelada, revisou planilhas, respondeu a dúvidas dos colegas, ouviu sobre antigas tentativas frustradas de parcerias e doações que nunca chegaram. Não demorou para perceber as reais nuances. O setor era visto como figurativo pela maioria, embora essencial para milhares de famílias. Ao final da tarde, o elevador os reuniu. Giovanni, quieto, olhando a paisagem do bairro, e Mariana, segurando sua pasta repleta de anotações. Trocaram apenas um cumprimento breve. Dentro do carro executivo, o silêncio inicial logo deu lugar a um clima de expectativa. O trajeto revelou a ambos algo importante. Enquanto cruzavam regiões centrais, ruas largas, viadutos, praças e os velhos edifícios do Brás, Mariana olhava para fora, perdida em pensamentos e pequenas lembranças. Lembrou-se dos dias de feira com a mãe, das roupas penduradas em varais improvisados no pequeno apartamento do Ipiranga, da risadinha do pai fazendo malabares com chaves de fenda enferrujadas. Sentiu saudade, mas também orgulho. Giovanni, ao perceber a expressão contemplativa de Mariana, arriscou uma pergunta. São Paulo sempre te pareceu um palco tão grande? Ela sorriu de canto com um brilho nos olhos. Grande e assustador, mas também cheio de oportunidades. Desde criança eu imaginava que atrás de cada prédio desses tinha uma história esperando para acontecer. Surpreso, Giovanni percebeu como Mariana enxergava a poesia, onde ele via apenas obstáculos e números. O silêncio seguinte não era desconforto, mas acolhimento. Em Mariana, Giovanni via dignidade e coragem. Nela, ele sentia o chamado para quebrar sua própria bolha.
Chegando ao centro comunitário, um prédio simples de fachada desbotada, encontraram crianças brincando na quadra, professores trocando ideias no pátio, mães sentadas no banco da calçada. O coordenador, seu Antônio, os recebeu com alegria e respeito. Seja bem-vindo, Dr. Giovanni. E você deve ser a Mariana. Soube que é craque em organizar as coisas e ouvir as pessoas, não é mesmo? Giovanni, por hábito, manteve certa postura firme, mas Mariana logo desmontou qualquer formalismo com um sorriso aberto. Tô aqui para aprender, seu Antônio. O senhor já deve ter recebido muita gente importante, mas hoje vim para ouvir de verdade. Entraram juntos e naquela visita ficou claro como Mariana iluminava ambientes. Ela se abaixou para conversar com uma menina de cabelos trançados, perguntando sobre as aulas de artes. Falou com uma jovem mãe, ofereceu solução para um problema de documentação pendente. Giovanni apenas observava, por vezes calado, tentando entender o carisma natural de Mariana, sua pequena revolução silenciosa. No retorno à empresa, já à noite, um novo clima pairava entre eles. No corredor, Giovanni se deteve antes de deixar Mariana seguir. Vi como você tratou as pessoas lá. Não é comum. E é raro alguém me desafiar sem perceber. Queria te pedir uma coisa. Mantenha esse olhar, mesmo quando o cinismo vier fácil. Esse lugar aqui. Ele indicou o prédio com um gesto vago. Gosta de engolir esperança. Mariana apenas assentiu. Mais uma vez, ele percebeu. Não era possível compreendê-la com as fórmulas rotineiras. Ela o desconcertava, mesmo nas conversas mais corriqueiras. Flashback breve. Enquanto tomava banho ao chegar em casa, Mariana reviveu uma lembrança forte. A infância, vendo a mãe separar moedinhas para o pão do dia seguinte, ouvindo a promessa de que, se um dia tivesse chance, ajudaria outras pessoas. Era seu pacto. Um fio invisível que a guiava a cada escolha. Saiu do banho renovada, pronta para um novo dia, sentindo-se parte de algo maior. Nos dias seguintes, Giovanni investiu em pequenas aproximações. Presenteou Mariana com livros técnicos, perguntou sobre seus gostos, sempre de forma sutil, observando cada resposta, cada limite imposto por ela. Um dia, deixou na mesa dela um café especialmente preparado com um bilhete, para recarregar as energias de quem recarrega sonhos. Mariana sorriu, mas dirigiu-lhe um olhar cético. Não era ingênua, via a tentativa, mas segurou-se nos próprios valores. Durante um almoço no restaurante da empresa, a conversa teve uma virada. Posso ser sincera, Giovanni? Ele se surpreendeu com o uso do primeiro nome, mas assentiu, curioso. Eu sinto que, com você, tudo é um grande teste. Como se estivesse sempre me avaliando, esperando que eu tropece. Não sei se quero jogar esse jogo. A resposta veio honesta, um traço raro nele. Não é teste, ou talvez seja só comigo mesmo. Sabe, às vezes eu... Giovanni parou, buscando as palavras. Não sei como tirar a armadura. O clima ficou denso. Mariana, em silêncio, percebeu ali a dor de alguém engolido pelo próprio papel. Não havia resposta fácil, mas via sentido no esforço de Giovanni em tentar atravessar sua própria muralha. Durante uma tarde, após reunião cansativa sobre orçamento, Mariana foi surpreendida por um convite inesperado de Giovanni. Amanhã temos uma celebração pelos resultados do trimestre. Queria que você fosse. Pode levar alguém da família, se quiser. Para Mariana, aquele universo era estranho, quase proibido. Chegou à festa com um vestido azul safira emprestado da prima. No salão de mármore, garçons serviam espumante e canapés sofisticados. Colaboradores se revezavam em elogios forçados a Giovanni. Ele, de longe, percebeu Mariana e aproximou-se, educado, tomando o cuidado de não invadir seu espaço. Que bom que veio. Sei que pode parecer tudo artificial por aqui, mas, ele hesitou,
Queria que você se sentisse parte. Não estou acostumada, mas às vezes é na diferença que nascem as pontes. Mariana respondeu, sorriso aberto, mas postura firme. Sua presença foi notada. Uma colega do RH fez uma observação venenosa perto do salão. Engraçado, né? Tem gente que sobe tão rápido que a gente nem vê a escada. Mariana ouviu, respirou fundo e respondeu de maneira elegante. E tem gente que prefere olhar para cima, esquecendo as pessoas que ficaram na base. O comentário encerrou-se por ali. Giovanni, que acompanhava de longe, percebeu a dignidade de Mariana, o autocontrole, a recusa à humilhação. Era irresistível aquela resistência gentil. Na semana seguinte, Giovanni ousou um passo além. Pediu a Mariana que almoçassem juntos, fora da empresa. Ela só aceitou porque naquela altura já percebia em Giovanni uma vontade genuína de aprender, ou de ser algo melhor. Escolheram um restaurante pequeno na Vila Madalena. Ao sentarem-se, o clima era de informalidade rara. Quando foi a última vez que alguém te perguntou se você estava feliz? Giovanni, surpreendendo a si mesmo, quebrou o gelo com uma honestidade desconcertante. Mariana pensou um momento. Acho que já faz bastante tempo. Mas hoje eu não penso tanto em felicidade. Penso em dignidade, em poder dormir tranquila. Giovanni assentiu. Pela primeira vez, notou no próprio peito a ausência de qualquer sentimento parecido. Tudo nele eram metas, contratos, demonstrações de poder. A paz jamais foi sua companhia. Você acredita no amor, Mariana? Perguntou genuinamente interessado. Ela olhou pela janela, pensativa, e respondeu. Acredito sim, mas não esse amor que aparece na televisão, cheio de promessas rápidas. Eu acredito em amor de raiz, que começa pelo respeito, pela verdade, pela paciência. E guardo uma parte de mim para alguém que enxergue isso, não para quem só quer uma companhia bonita. O silêncio que seguiu foi cheio de significados. Giovanni escutou, talvez pela primeira vez, alguém recusar o jogo especulativo do desejo. Mariana estabelecia um território seguro, mesmo sabendo estar diante de um homem que podia mover o mundo ao redor. Quando saíram do restaurante, Giovanni tomou coragem, tocou levemente no braço dela e disse, obrigado. Você não tem ideia do quanto me obriga a repensar tudo. Mariana se despediu, um sorriso triste delineando seus lábios. Só espero que, se for para mudarmos, seja para melhor. As interações passaram a ser mais do que aproximação. Eram encontros de almas em guerra com as próprias crenças. No escritório, a equipe notava a proximidade, mas Mariana manteve postura profissional, estabelecendo claramente os limites. Giovanni percebeu que, diferente das outras pessoas, ela não se encantava com presentes ou promessas. Seu valor era inegociável. O tempo foi apertando os dois. Giovanni, ansioso, via cada não como desafio, mas também como um chamado à mudança. Mariana, por sua vez, sentia-se vulnerável, amedrontada com a possibilidade de abrir mão de sua fortaleza emocional, mas ainda assim, intrigada e tocada pelo esforço autêntico de Giovanni. Certa noite, já em casa, Giovanni abriu uma caixa de recordações antigas. Lá, encontrou um bilhete escrito pela mãe. Filho, jamais negocie o que faz de você alguém decente. O mundo pode tentar, mas só você decide quem quer ser. Leu e releu a mensagem, sentindo o peso de todas as vezes que esquecera daquele conselho. Era o início da transformação. O caminho entre o poder e a vulnerabilidade ainda era longo, e ambos, ao seu modo, já haviam dado os primeiros passos. O outono chegou pontualmente, cumprindo sua promessa sutil de temperaturas mais brandas e luz dourada nas janelas do edifício Horizonte. No setor de projetos sociais, Mariana revisava relatórios quando sentiu o olhar de Giovanni fixo nela, do outro lado do vidro escuro de sua sala. Ali, compreendeu. Agora, ele a enxergava não só como um desafio, mas como alguém capaz de desarranjar seu mundo interno. No elevador,
Entre encontros e silêncios, os dois passaram a partilhar conversas rápidas e olhares cheios de perguntas. Giovanni, certo de sua decisão, manteve o plano de conquistar Mariana em 3 semanas, mas a cada novo não que recebia, sentia-se menos chefe e mais aprendiz diante daquele universo desconhecido. Em um fim de tarde, Mariana se despedia dos colegas quando Giovanni a abordou. Aceitaria jantar comigo esta noite? Ela respirou fundo, avaliando a proposta nos pequenos detalhes. Seu instinto dizia que Giovanni não era mais o mesmo do começo, ou estava tentando desesperadamente não ser. Ainda assim, os riscos não lhe escapavam. Prefiro não, Giovanni. Estou cansada. Além disso, preciso cuidar de umas coisas de casa. Ele, um pouco frustrado, apenas assentiu. Ficou ali, parado no hall, sentindo-se rejeitado de uma forma que nunca experimentara. Mas respeitou. Sabia que insistir demais era perigoso demais. Chegando em casa, Mariana pendurou o casaco, acendeu o rádio e se deixou acomodar no sofá de espuma gasta. O apartamento era pequeno, mas cheio de cor, com quadros simples pintados pela própria mãe, vasos de plantas sobreviventes e pilhas de livros espalhados pelo chão. Misturavam-se ali a memória de uma infância marcada por privações e o lento florescer de sonhos persistentes. Nem mesmo as visitas constantes do passado, as ausências, as dores, lhe tiravam o gosto de recomeçar. Enquanto lavava a louça, sua mente retornou aos tempos em que a vida era só promessas não cumpridas. A chegada do boletim escolar orgulhosamente mostrado à mãe. O abraço apertado do pai antes de sair cedo para a oficina. A notícia, anos depois, da perda de ambos num acidente banal. O luto foi breve. O mundo não espera. Com a família desfeita, cresceu entre tios e conhecidos, aprendendo a pedir pouco e dar o máximo de si. Ali adquiriu sua força invisível, a certeza de não se deixar enganar pelos atalhos do desespero. No dia seguinte, Mariana chegou mais cedo ao escritório, determinada a não permitir que a relação com Giovanni contaminasse sua postura. Concentrou-se no trabalho, evitou os olhares de quem buscava fofocas fáceis, entregou resultados que renderam elogios não apenas do chefe, mas dos colegas mais antigos. Giovanni, incomodado com a distância respeitosa de Mariana, perguntou-se como manter a esperança sem violar seus próprios limites. Foi num final de semana atípico, quando São Paulo respirava mais devagar, que uma nova aproximação aconteceu. Mariana estava no mercado comprando frutas quando o celular vibrou. Olá, aqui é o Giovanni. Desculpe incomodar seu sábado. Preciso de uma indicação sua para um novo projeto social. Podemos conversar? Pode ser por telefone mesmo. Foram 40 minutos de conversa. Um tempo em que Mariana se permitiu guiar, não só pelo trabalho, mas por memórias, ideias e até confissões tímidas sobre suas frustrações. Giovanni ouviu mais do que falou. Mariana riu ao lembrar das gambiarras do pai nas finanças, confidenciou o medo de falhar e o desejo de dar orgulho para parentes distantes. Giovanni sentiu algo diferente, um calor de pertencimento, a vontade genuína de entender a vida sob aquela lente tão inédita para ele. Você já pensou em desistir? Ele perguntou num momento de vulnerabilidade. Muitas vezes, respondeu Mariana sincera. Mas nessa vida, quem não sente vontade de parar, às vezes, talvez não esteja prestando atenção. No domingo à noite, Mariana revisou suas anotações e sentiu que algo havia mudado. Giovanni, agora, era mais do que o chefe obstinado. Era alguém em busca de sentido, mesmo que ainda não o admitisse. Na segunda-feira, Giovanni tomou coragem e fez um gesto que surpreendeu Mariana. Chegou cedo ao trabalho e aguardou-a na portaria do prédio. Vim te acompanhar até a sala. Hoje quero conhecer o caminho pelos seus olhos. A caminhada era curta, mas Mariana mostrou o que Giovanni jamais prestara atenção. O porteiro que tratava a todos pelo nome, a moça da limpeza que cresceu na periferia, os elevadores sempre lotados, cenário de pequenas histórias esquecidas.
Ele ouviu calado, tocado por uma simplicidade que até então não conhecera. Na sala de Mariana, ele ficou alguns minutos observando fotos antigas, bilhetes colados no monitor, desenhos feitos por alunos de um projeto antigo. Sem um plano claro, Giovanni confessou: sinto vergonha de perceber o quanto passei por cima da história de quem sustenta esse prédio, essas paredes. Eu sempre achei que liderar era mandar. E vejo agora, pelo seu olhar, que pode ser mais do que isso. Mariana, comovida, baixou os olhos de leve. Liderar também é cuidar, Giovanni. Às vezes é só estar presente. Essa pequena troca quebrou de vez o gelo entre os dois. Giovanni percebeu que as 3 semanas iniciais de aposta estavam quase no fim. Seu desejo evoluíra. Não se tratava mais apenas de conquista, mas de transformação. Pela primeira vez, resolveu abrir uma brecha do próprio passado para Mariana. Aos poucos, a convidou para um café fora do prédio. O local era um velho casarão transformado em cafeteria, com aroma de madeira, mesas rústicas e paredes cobertas de livros. Durante o café, Giovanni contou de sua infância regada a ausências. O pai, empresário rígido, presente nos manuais, ausente na mesa do jantar. A mãe, amorosa, buscava compensar o distanciamento do marido com gestos de afeto que só duravam até ele atravessar a porta. Giovanni cresceu entre a obrigação de suceder o império da família e o desejo secreto de viver outra vida, mas nunca soube exatamente qual. Mariana ouviu em silêncio, com olhos gentis, e apenas segurou de leve a xícara de café diante de si. Às vezes, as pessoas que mais conquistam são as que mais lutam para preencher um vazio que ninguém mais vê, comentou ela. Giovanni assentiu, sem palavras. Naquela tarde, deixou Mariana em casa com a sensação inédita de conforto. Não era o desejo sexual, nem a superioridade que o guiava, mas a vontade de se deixar olhar de verdade, talvez pela primeira vez na vida. Mas, como toda travessia, o caminho não seria linear. Poucos dias depois, um episódio colocou tudo em questão. Um grande fornecedor descobriu que Giovanni dispensava muito tempo e energia em projetos de pouca rentabilidade e insinuou na reunião de diretoria que Mariana era, na verdade, o motivo de tal fraqueza. No corredor, um diretor maldoso jogou a provocação ao vento, alto o suficiente para ecoar. Cuidado, Giovanni, o pessoal vai começar a dizer por aí que as decisões mais emotivas da empresa têm nome e sobrenome. Mariana, que escutou sem ser vista, ficou vermelha. À noite, mandou uma mensagem direta para Giovanni. Preciso conversar amanhã, não quero causar problemas para você, nem ser lida como alguém que busca atalhos. Giovanni respondeu de pronto. Ninguém aqui vai usar você como desculpa para me julgar, mas se quiser, a decisão é sua. No dia seguinte, Mariana o procurou. Giovanni, sei que essa aproximação entre a gente gera fofocas. Eu posso me afastar do setor, pedir transferência. Giovanni balançou a cabeça. Você não vai sair daqui porque os outros não sabem lidar com alguém autêntico. Eu te confio o que tenho de mais valioso, minha própria coragem para mudar. Eu é que preciso aprender a lidar com isso. O conflito instalado obrigou ambos a refletir. Mariana sentiu-se tocada, mas pela primeira vez questionou se valeria a pena insistir em um lugar que tanto resistia a mudanças sinceras. Na mesma semana, durante uma reunião difícil, Giovanni adotou uma postura nova. Contrariou sugestões de antigos parceiros de cortar verbas dos projetos sociais. Defendeu o valor das iniciativas em público. Mariana, ouvindo do fundo da sala, sentiu crescer a esperança. E também o medo. Será que Giovanni estava mesmo mudando? Ou era apenas mais uma tentativa de conquista? Para ela, o tempo diria. Certa noite, Mariana foi surpreendida por um telefonema de Giovanni. Preciso sair, espairecer, pensar na vida. Você aceitaria caminhar comigo no parque? Ela hesitou, mas aceitou. Foram ao Parque da Aclimação.
Caminharam entre árvores iluminadas por postes suaves, um cenário bem diferente dos ambientes de luxo do trabalho. Mariana falou de suas dores mais fundas, sobre noites em que dormia chorando de fome na adolescência, sobre as decepções amorosas, a saudade dos pais, a solidão persistente. Giovanni se emocionou, mas preferiu apenas ouvir. Aprendeu que muitas vezes escutar era a única resposta possível. No fim do passeio, pararam diante de um lago iluminado. Giovanni pegou uma pedra, jogou na água e disse: "É engraçado. A vida toda procurei controle, mas percebo agora que há mais força em simplesmente deixar a água passar. Você enxerga uma beleza nas pequenas coisas que eu, até hoje, nunca consegui ver." Mariana olhou para ele com uma ternura inédita. Todo mundo tem um buraco que precisa preencher. Só não vale jogar pessoas lá dentro para tapar a dor por uns dias. O silêncio caiu como um cobertor. A relação passava de tentativa de conquista para um recomeço de almas desnudas, cada um reconhecendo a própria miséria e delicadeza. No escritório, os rumores continuavam, mas Giovanni se tornava cada vez mais alheio a eles. Quanto mais defendia a postura de Mariana, mais desacreditava dos mecanismos antigos que regiam sua própria vida. Até que certo dia, Mariana reuniu a coragem e propôs: "Giovanni, talvez seja melhor eu sair de verdade. Não quero que minha presença aqui se torne desculpa para o seu fracasso ou sucesso. Eu preciso saber quem sou longe de tudo isso." Ele tentou protestar, mas Mariana foi firme. "Quero respeito, não gratidão. Não estou te fazendo um favor. Estou fazendo o certo para mim." Giovanni entendeu. Era hora de recuar. Respeitou o tempo e a decisão dela. Mandou-lhe um e-mail. "Entendi. Vou me esforçar para ser alguém melhor, com ou sem você por perto. Obrigado por me mostrar o que significa enxergar de verdade." A ruptura era dolorosa, mas necessária. Mariana pediu demissão. No último dia, despediu-se dos colegas com um abraço afetuoso. Giovanni, do alto de sua sala, observou a partida com lágrimas nos olhos, finalmente incapaz de esconder o que sentia. Sozinha em casa, Mariana chorou, não de tristeza, mas de alívio e maturidade. Sabia ter deixado uma marca, mesmo sem ter cedido ao jogo do poder. Giovanni, por sua vez, encarou o espelho como nunca antes. Perguntou-se quem era e, pela primeira vez, decidiu parar de fugir das respostas. A cidade seguiu seu ritmo, impassível. Mas, para Giovanni e Mariana, o mundo nunca mais seria o mesmo. O mês de maio foi marcado pela garoa fina que banhava São Paulo com melancolia discreta. Os dias passavam mais lentos, a luz parecia sempre filtrada por um véu acinzentado e, para Giovanni, cada manhã começava com uma ausência difícil de nomear. A saída de Mariana criara não apenas um vazio no setor de projetos sociais, mas, sobretudo, uma espécie de eco permanente em seu peito. Era estranho. O homem das decisões rápidas e executivas, acostumado a apagar os rastros de quem partia ou ficava para trás em sua escalada, agora não conseguia mais seguir indiferente. Mariana não era só uma colaboradora talentosa, nem simplesmente um interesse passageiro. Ela era a presença que havia descascado suas paredes de indiferença. A cada detalhe do escritório, ele sentia ecos, o aroma do café que deixava na mesa, o som da risada dela num corredor lotado, a lembrança de pequenos bilhetes: "Obrigada pelo apoio, conte sempre comigo, com esperança se vai longe", todos agora guardados, quase como relíquias de um tempo inalcançável. As reuniões pareciam ainda mais longas e áridas. Os projetos, mesmo aprovados, soavam burocráticos e frios. Os mesmos conselheiros de antes agora pareciam apenas vozes de um passado que Giovanni já não queria reviver. À noite, no apartamento amplo e silencioso, a vista de São Paulo transformava-se. Tornava-se amarga, distante, irrelevante. O luxo já não preenchia nada. A grandeza do império automotivo se tornara, na alma de Giovanni, apenas uma fachada para a solidão.
Foi nesse clima que a inquietação deu lugar ao desespero. Giovanni tentou procurá-la 1, 2, 3 vezes. Mandou mensagens: tudo bem com você? Se precisar de alguma coisa. Mas recebeu respostas curtas, cordiais, sem abertura. Mariana havia fechado a porta com cuidado e respeito, mas fechara mesmo assim. Ao longo das semanas, a equipe notou a mudança em Giovanni. Suas decisões perderam a rigidez e ganharam hesitação. Houve reuniões em que simplesmente se retirou no meio, olhando apenas para o chão. Deixou de comparecer às festas de diretoria ou aos eventos badalados. Evitava a própria presença, como se o Giovanni de antes tivesse se mudado e deixado só um fantasma, vestindo gravatas caras, tentando não se perder completamente. Certo dia, o velho amigo e conselheiro Chico entrou em sua sala. Chico era um veterano do RH, homem de voz grave e coração acolhedor, cuja carreira já havia atravessado todos os altos e baixos do mundo empresarial. Sentou-se à frente de Giovanni, observando-o em silêncio, até que arriscou algumas palavras. Eu te vi crescer aqui dentro, Giovanni. Vi você virar esse gigante, mas, com todo respeito, ando te vendo menor ultimamente. Não é porque a empresa vai mal, nem nada assim. É porque parece que teu coração saiu de férias e não voltou. Giovanni mordeu o lábio, tentando evitar a emoção. É como se tudo que eu tivesse conquistado não tivesse valor algum, Chico. Sabe quando você percebe que o aplauso é só barulho e que, no fundo, ninguém te conhece de verdade, nem você mesmo? Chico assentiu, tocado pela sinceridade crua. Pois é, meu amigo, crescimento é bom, mas raiz também é. E às vezes só se dá valor ao chão quando não se tem mais onde pisar. Giovanni sorriu, pela primeira vez em semanas, mesmo que um sorriso triste. Obrigado, Chico. Acho que preciso reaprender a caminhar. Nos dias que se seguiram, Giovanni passou a se perguntar seriamente: de que adiantava o poder, o prestígio, os apartamentos ou os carros, se tudo soava falso e acinzentado? Se o vínculo verdadeiro não atravessasse a parede fria de sua vida? Ficou horas, noites, com a televisão desligada e o peito aberto ao silêncio. Passou a reler os antigos bilhetes da infância, as cartas da mãe, as fotos dos dias simples, antes que tudo se tornasse tão complicado. Enquanto isso, a vida de Mariana também mudara, para melhor, ainda que de forma sofrida. Ela, agora, trabalhava como gerente numa pequena floricultura no bairro de Perdizes, lugar onde cheiros, cores e gentilezas mandavam mais do que pressa ou poder. O dono, seu José, era um homem simples que a acolhera como filha. Mariana descobria alegria em ajudar clientes a escolher flores de aniversário, consolar uma senhora trazendo saudade pelo marido, ensinar crianças como plantar sementes de girassol num vaso velho. O trabalho, apesar de extenuante, trazia uma sensação confortável de utilidade verdadeira. Lá não existiam mesas polidas ou reuniões tensas. Existia gratidão, abraço, simplicidade e, pouco a pouco, uma espécie de cura. As noites antes insones agora eram povoadas por sonhos leves, e o aroma das flores servia de anestesia para o que restava de mágoa. Mas, por mais que sorrisse de novo, Mariana sentia falta de algo que não admitia. Alguém que a enxergou, que realmente tentou cruzar o abismo. No fundo do coração, sabia que Giovanni jamais teria o mesmo significado para ela se não mudasse de verdade. E por isso, manteve a distância. Foi Chico, o conselheiro, quem sugeriu a Giovanni: se você acredita mesmo nessa mudança, mostra para ela e para você que o mundo pode ser diferente do que você fez até agora. Chegou a hora, Giovanni. Ou atravessa a ponte, ou vai ficar olhando para o abismo para sempre. Naquela noite, Giovanni saiu sem rumo pelas ruas. Passou em frente à velha escola de seu bairro de infância, entrou numa padaria lotada e viu trabalhadores conversando de forma animada, mesmo depois de um dia duro.
Sentou num banco da praça e viu crianças brincando de esconde-esconde, mães chamando para casa, risos e gritos misturados. Ali, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de pertencer a algo real. Voltando para casa, decidiu tomar a decisão mais difícil da vida: abrir mão do controle, doar parte de sua fortuna e transformar parte do império em ações concretas que mudassem vidas. Ligou para sua advogada e disse sem rodeios: preciso que me ajude a vender metade dos meus ativos. Quero investir num projeto social. Nada de marketing, propaganda, só desejo devolver à cidade um pouco do que tirei dela ao longo dessas décadas. A advogada, em choque, tentou demovê-lo, mas Giovanni estava decidido. Sabia que a chance era única e que, se não fizesse algo real, seria apenas mais um entre os que morrem ricos e anônimos para tudo o que realmente importa. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Giovanni procurou, com a ajuda de Chico, arquitetos, ONGs, secretarias municipais e antigos parceiros de infância e família. Montaram um projeto ambicioso, mas com fundamento social. Um centro educacional gratuito para crianças carentes. Um lugar onde famílias tivessem apoio, acesso à cultura, acolhimento e esperança. A homenagem não poderia ser diferente. Centro Educacional Nascimento, nome escolhido por ele em respeito aos pais falecidos de Mariana. Cada sala seria batizada com nomes de pessoas que marcaram sua trajetória, inclusive aqueles invisíveis que mantinham o império em pé. Das faxineiras aos porteiros, dos mecânicos aos professores do bairro. Durante semanas, Giovanni mergulhou no projeto. Afastou-se do dia a dia da empresa, deixou diretores tocarem os contratos e dedicou cada energia para ver o centro sair do papel. Na floricultura, as notícias sobre o novo centro espalharam-se. Jornais locais, sites, empresários todos querendo entender o novo rumo do velho Giovanni Barbosa. Mas Mariana só ficou sabendo quando seu José, com olhos úmidos, lhe trouxe um folder. Olha aqui, Mariana, estão construindo esse centro lindo aqui perto de casa. Disseram que é homenagem aos seus pais, você viu? Ela, surpresa, pegou o papel. Olhou e releu. Leu de novo. O nome, o gesto, não era possível. Na semana seguinte, recebeu em casa uma carta protocolada, sem muitos enfeites. Mariana, nada disso faz sentido se não tocar de verdade a vida das pessoas. Queria muito que você apenas visitasse o centro quando abrisse. Não como favor a mim, mas como agradecimento pelo que você me ensinou. Se não quiser ir, eu entendo. Mas se for, saiba que toda a transformação começou com uma resposta sua. Não estou à venda. Mariana hesitou. Pensou, relutou, chorou. Sentiu medo e orgulho. No fim, no dia da inauguração, chegou cedo, andando devagar do portão até o saguão, procurando não ser notada. Logo se emocionou. Crianças brincando no parquinho, avós assistindo a apresentações de teatro, jovens aprendendo computação, pais e mães pegando livros na biblioteca. Em cada canto havia flores, muitas delas vindas da velha floricultura, e letras grandes na parede. Esperança nasce onde há coragem. Chico a encontrou e levou até Giovanni, que usava agora um terno simples. Ele sorriu um sorriso novo. Havia leveza em seu olhar. Você veio, ele disse, voz embargada. Não vim atrás de respostas, Giovanni. Só vim me certificar de que sua mudança era real. Ele apontou para o jardim, onde duas crianças brincavam de roda em volta de uma árvore recém-plantada. Cada pedra aqui é símbolo de um recomeço. Me perdoa se o caminho foi torto. Só agora eu entendi que nada preenche tanto quanto fazer sentido para alguém. Mariana chorou, mas não de tristeza. Abraçaram-se em silêncio, dois sobreviventes das próprias escolhas. No final do evento, Giovanni a convidou para uma volta pelo centro. Mostrou cada sala, apresentou funcionários humildes, guardas, pedagogos, voluntários. Falou pouco de si, e muito das crianças, das famílias, dos operários que levantaram tudo.
Na saída, Giovanni abriu o portão com delicadeza e entregou a Mariana uma pequena chave prateada. Tem uma surpresa para você ali no galpão. Não é um presente para comprar seu perdão, mas talvez um símbolo de liberdade. Foram até uma garagem simples. Lá, coberto por uma lona, estava um Fusca antigo, modelado e restaurado por mecânicos do projeto social, com flores brancas adornando o capô. Mariana se emocionou. Esse era do meu pai. Você conseguiu achar isso? Giovanni assentiu. Achei, recuperei, com a ajuda dos amigos do bairro. Toda a história que você me contou está aqui, em cada pedaço desse carro. A ideia não é te dar um carro, é te dar um começo novo, com sua história preservada. A gente ainda pode escrever outra juntos, se assim você quiser. Ali, no jardim do centro, sob o pôr do sol avermelhado que escapava entre nuvens, Giovanni e Mariana trocaram o primeiro beijo. Leve, demorado, respeitoso, selando não apenas uma paixão, mas a aliança de dois que aprenderam a florescer para além da dor. O centro educacional fervilhava de esperança, e naquele instante o amor que redime encontrou enfim o solo quente da reciprocidade. A inauguração do Centro Educacional Nascimento marcara uma nova era, não só para a comunidade à sua volta, mas, principalmente, para Giovanni e Mariana. Se antes suas histórias existiam em polos opostos da cidade, um no topo dos arranha-céus, outro entre jardins improváveis das vielas, agora seus caminhos se cruzavam em terreno fértil, a promessa de uma vida reconstruída a partir da verdade, do reconhecimento da dor e da possibilidade real de recomeçar. Nos dias que se seguiram, Mariana sentiu-se tomada por uma mistura profunda de gratidão, surpresa e estranheza. A presença de Giovanni agora era leve, sem máscaras, sem pressa, sem o peso do desejo de controle. Não houve propostas mirabolantes, nem planos que pareciam querer redimi-lo por completo num passe de mágica. Havia, sim, um cotidiano novo, recados simples, risadas partilhadas nos corredores do centro, cafés tomados sem pressa no jardim repleto de flores recém-plantadas. Giovanni, por sua vez, retirou-se das decisões executivas da empresa, transferiu parte da gestão para diretores de confiança, reformulou o estatuto da companhia para garantir percentuais fixos destinados a ações sociais e educacionais. Os acionistas, num primeiro momento, resistiram. Mas Giovanni já não temia perder. Compreendeu que seguir no topo de um império financeiro era para ele sinônimo de isolamento, e que a verdadeira grandeza agora era outra. Essa postura transformada rendeu-lhe novos aliados, funcionários que se reencontraram com orgulho do próprio trabalho, comunidades celebrando cada pequena vitória, antigos parceiros comerciais dispostos a colaborar em mutirões, cursos e projetos destinados aos mais necessitados. Aos poucos, o centro educacional tornou-se referência, atraindo voluntários, movimentos comunitários, imprensa e até apoio de outras empresas do ramo. Mariana mergulhou no trabalho no centro. Planejava eventos para as crianças, coordenava oficinas, buscava parcerias com universidades para garantir bolsas de estudo, mediações familiares e encontros de leitura. Descobriu ali um sentido que nenhuma promoção de carreira jamais poderia ter oferecido. Certo fim de semana, após tarde de atividades de artes, Giovanni aguardava Mariana no pátio do centro. O céu era um azul suave, com nuvens delicadas como rendas. Crianças brincavam ao longe, corriam e riam ao redor da horta coletiva. Mariana, cansada, porém com brilho nos olhos, sentou-se ao lado dele, em um banco de madeira sob uma amendoeira. Você já percebeu, Giovanni, como o riso das crianças é diferente do que se ouve no resto da cidade? Respondeu, olhando o horizonte. É como se fosse a confirmação de que tudo valeu a pena. Eu só agora entendo o que minha mãe dizia, que crescer é aprender a cuidar do riso dos outros, não só do próprio.
Tomou coragem e entregou a Mariana uma caixinha de madeira delicadamente entalhada com pequenas flores. Eu queria esperar, mas aprendendo com você, percebo que não existe hora perfeita, só o tempo presente. Queria saber se você aceitaria ser minha família. Acho que só agora sei o que isso significa. Mariana abriu a caixa. Não era um anel caro, nem joia de moda. Ali estava um simples círculo de prata, com inscrições discretas: respeito, verdade, abrigo. Ela olhou nos olhos de Giovanni e pela primeira vez não viu o empresário, viu o homem. O homem que se dispôs ao impossível, que enfrentou o próprio espelho e descobriu nas perdas a oportunidade de aprender. Ela disse sim, num sussurro emocionado e sem hesitação. E o abraço que trocaram foi cheio de significado. Não era promessa vazia, mas entrega consciente dos riscos e das recompensas de amar alguém profundamente. Quando anunciaram o noivado, optaram pela simplicidade. Escolheram celebrar no próprio jardim do centro, entre familiares, amigos e toda a comunidade que agora fazia parte de sua história. Não houve luxos, flores enfeitavam as mesas, crianças decoraram o salão com desenhos, voluntários prepararam bolos e comidas típicas. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol. Giovanni vestia camisa clara e calça de linho. Mariana vestiu branco, mas sem rendas rebuscadas, pés descalços na grama fofa. A marcha nupcial foi substituída por uma canção ao violão, tocada por uma das jovens do projeto. Os votos foram ditos de coração aberto, sem ensaios, diante dos olhares marejados de todos os presentes. Hoje eu não prometo ser perfeito, disse Giovanni, a voz embargada. Prometo aprender contigo todos os dias. Ser terra firme, ser colo, ser ouvinte. Prometo não desistir, nem quando for mais fácil recuar. Mariana segurou sua mão, firme. Respondeu: eu também não prometo paz todos os dias. Mas prometo que juntos nunca faltará coragem, nem sonho, nem abraço. Eu te escolho, Giovanni, com sua luz e suas sombras, porque o amor de verdade é assim. Transforma até o que parecia impossível. Os convidados aplaudiram, emocionados. A celebração foi coroada por sorrisos, música, crianças brincando e histórias partilhadas à mesa. Pela primeira vez em muito tempo, Giovanni se sentiu inteiro. Não havia câmera para registrar os detalhes, mas naquela noite tudo parecia eterno. Semanas após a celebração, Mariana sentiu sintomas diferentes. Enjoos leves, sono fora de hora, um misto de alegria e apreensão. Confirmou então a notícia. Estava grávida. Os exames foram partilhados com Giovanni numa manhã ensolarada de sábado, enquanto arrumavam juntos o canteiro de girassóis do jardim do centro. Ele recebeu a novidade como uma segunda chance. Chorou, riu, agradeceu. Durante a gestação, cuidou de Mariana nos detalhes. Preparava café da manhã, acompanhava cada consulta, lia livros de histórias infantis em voz alta para a barriga, mesmo antes de sentir qualquer chute. No período mais avançado, Giovanni percebeu que, para aquela nova vida, queria ser não só um provedor, mas presença real. Decidiu afastar-se ainda mais do cotidiano dos negócios, delegando funções e investindo tempo na família e nos projetos sociais. Viu-se finalmente livre das encruzilhadas entre ser admirado ou ser amado. À espera de Sofia, foi assim que Mariana decidiu chamar a filha, em homenagem à sabedoria acumulada na estrada, aproximou ainda mais Giovanni e Mariana. Quando a pequena nasceu, ambos estavam rodeados de carinho de toda a comunidade do centro educacional. As mães que frequentavam o local colaboraram com o enxoval. Os professores fizeram vídeos de boas-vindas e até crianças das turmas gravaram mensagens engraçadas para a futura amiga. A chegada de Sofia encheu a casa, que agora era um lar para 3. De gargalhadas, choros, noites sem dormir, aprendizados diários, cada detalhe era precioso.
Giovanni trocava fraldas com as mãos trêmulas, aprendia canções de ninar em voz baixa e mesmo nos momentos de desespero, pai de primeira viagem, podia contar sempre com a serenidade prática de Mariana. Os domingos se resumiam a passeios pelo jardim do centro, piqueniques simples, banhos de sol e tardes de leitura. Mariana gostava de mostrar fotos antigas à filha, contar histórias dos avós, dos pais, dos caminhos árduos e do valor de cada semente plantada com honestidade. Giovanni, por sua vez, transmitia a Sofia a importância do respeito, não só ao outro, mas às próprias escolhas e limites. No centro, as atividades não cessavam. Cursos de artes e oficinas de música ganhavam vida toda semana. Com o tempo, Giovanni e Mariana viram brotar ali novas histórias de superação. Jovens que um ano antes mal sabiam escrever, agora se preparavam para vestibulares, conquistando bolsas e criando futuro. Famílias antes desalojadas encontravam orientação jurídica e psicológica. Mulheres capacitavam-se para o empreendedorismo. Idosos participavam de rodas de conversa e projetos de alfabetização. As conquistas eram celebradas de forma coletiva, com a convicção de que nenhuma vitória civil é individual. Tudo ali é conquista partilhada. Quando os aniversários de Sofia chegavam, as festas eram verdadeiros mutirões. Crianças do projeto social faziam teatrinhos e jogos. Os avós emprestados do centro ensinavam brincadeiras antigas e, ao final, cada presente vinha embrulhado com mensagens carinhosas. Que você carregue sempre coragem, gratidão e esperança. Ano após ano, Giovanni e Mariana reforçavam o pacto de jamais se permitirem perder para o cansaço do mundo ou para o cinismo da rotina. Haviam aprendido um com o outro a força dos pequenos gestos, a beleza das palavras ditas no tempo certo, o valor da humildade e da escuta. Mantiveram viva a chama da curiosidade e a vontade de crescer, não em patrimônio, mas em caráter e em ternura. Esse cotidiano aparentemente simples era atravessado por olhares cúmplices, mãos entrelaçadas, silêncios confortáveis e um orgulho silencioso por tudo o que haviam superado. Quando dúvidas ou medos se avizinhavam, sabiam que bastava sentar juntos no jardim do centro, sob a sombra dos ipês, para restaurar a confiança mútua e a esperança nos dias por vir. Mesmo distantes dos holofotes que um dia os cercaram, Giovanni e Mariana sentiam orgulho de cada pequena conquista, dos sorrisos das crianças, dos depoimentos gratos dos pais, do crescimento do centro, dos passos firmes de Sofia descobrindo o mundo. Nunca precisaram dizer para si mesmos, mas sentiam. Haviam, enfim, encontrado o verdadeiro significado de lar. Nos anos seguintes, a vida no entorno do Centro Educacional Nascimento foi se tornando para muitos um símbolo de possibilidade. O antigo prédio branco, antes apenas mais um entre tantos na zona oeste de São Paulo, agora pulsava com vida, luz e esperança renovada a cada manhã. Mariana, Giovanni e a pequena Sofia tornaram-se não os donos do projeto, mas parte orgânica dele, integrantes de uma rede de afetos, lutas diárias e conquistas silenciosas. Às 7 da manhã, Sofia já corria descalça pelo gramado do jardim central em busca das primeiras flores do dia. A menina crescera livre entre cores, versos e abraços de uma comunidade que escolhe, repetidamente, adotar o amor como prioridade, ainda que, para isso, precisassem desafiar velhos hábitos e medos. O cabelo cacheado e os olhos atentos eram reflexo da mistura de heranças. O sorriso largo, uma promessa viva de que o ciclo da dureza podia, finalmente, ser rompido. Giovanni, mais velho, via-se por vezes na varanda com a filha no colo, contando histórias e apertando a pequena mão de Sofia entre as suas. Não raro, emocionava-se ao notar que tudo o que julgara impossível antes, família, serenidade, humildade, agora fazia parte da sua rotina. De terno, usava agora apenas os mais simples. O relógio de grife foi substituído por um modelo popular,
que mais o conectava à infância do que ao luxo. O poder ganho com conquistas para ele jamais se igualou ao poder de assistir a filha desenhar sonhos com lápis de cor, ao lado das outras crianças do centro. Com o tempo, Giovanni passou a ser chamado por muitos ali apenas de seu Gil. Era ele quem, toda terça-feira, dedicava-se a consertar brinquedos quebrados, doados ao centro, repintava bancos e, por vezes, ajudava a montar estantes de livros na biblioteca. As reuniões de diretoria, que antes ocupavam grande parte do seu calendário, agora eram feitas bimestralmente, por vídeo. Seu novo tempo era dosado em fatias generosas para Mariana, Sofia e todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram-no a reacender a chama do propósito. Mariana, por sua vez, consolidou-se como referência de força e entrega. O respeito que emanava não vinha de postura autoritária, mas da escuta real, da capacidade de entender a dor do outro e do olhar que buscava beleza nas menores vitórias. A alfabetização de um avô resistente, o sorriso de uma mãe ao conquistar um emprego, a alegria tímida do jovem que conquistava vaga numa universidade pública. E entre atender demandas, plantar mudas no jardim ou organizar saraus noturnos, Mariana também cuidava de si, aprendendo piano nas noites de sexta e retomando sonhos antigos ao lado de pessoas que se tornaram família. O passado, com suas feridas, nunca foi esquecido. Estava ali, cicatrizado, mas presente, como uma pintura que ressignifica o próprio trauma e o torna motor de crescimento. Giovanni ainda visitava a empresa, esporadicamente, mas agora olhava cada funcionário nos olhos, sabia nomes, escutava histórias. A relação com antigos colegas também se transformou. As vaidades e competitividades deram lugar a parcerias e diálogos construtivos. Muitos, observando sua caminhada, passaram a incentivar práticas similares em suas próprias empresas ou famílias. O centro educacional passou a contar com uma fila de espera para matrículas. Grupos de mães voluntárias coordenavam as oficinas de culinária. Jovens retornados das primeiras turmas vinham ajudar como monitores. Festas sazonais transformaram-se em grandes celebrações do bairro, com música, literatura, teatro e comidas típicas feitas de forma colaborativa. A história de Sofia crescia junto. De criança curiosa, transformou-se em menina observadora, sempre disposta a aprender e ajudar. Aos 7 anos, gostava de passar as tardes lendo com a mãe na biblioteca do centro ou ouvindo do pai histórias de superação e afeto no velho balanço do jardim, onde cresciam agora ipês, manacás e jasmins. Ali, Mariana sempre lhe reforçava: amar é também um trabalho, filha, o mais bonito e o mais difícil de todos, mas é ele que nos faz voar, mesmo com os pés no chão. Em cada celebração anual do centro, a família Nascimento Barbosa era homenageada, mas nunca pelos feitos isolados ou pelo dinheiro investido. Era sempre pela coragem de se mostrar vulnerável, pedir perdão, insistir no respeito e, acima de tudo, abraçar a comunidade como valor fundamental. Giovanni reconhecia agora a sabedoria do que Mariana lhe dissera tempos atrás. Amar não é posse, é acolhimento e escolha diária. O auge dessa história se deu em um final de tarde, quando Sofia, com trancinhas presas e joelhos esfolados de tanto brincar, aproximou-se de Giovanni, que aparava plantas na entrada do centro. Papai, olha o que achei. Ela estendeu as pequenas mãos. Uma flor do campo, simples, amarela, colhida no gramado. É para você. Giovanni sorriu, olhos lacrimejando. Sentou-se ao lado da filha, pegou a flor e a prendeu no próprio bolso da camisa. Sabe, Sofia, essa flor é um presente melhor do que tudo que eu já ganhei antes. Ela me lembra que a vida tem beleza, mesmo nos seus começos mais difíceis. Sofia, com a sábia inocência das crianças bem amadas, enlaçou o braço do pai. Mariana viu a cena da janela do refeitório e, no fundo, sentiu uma onda de gratidão pela vida, por todas as escolhas,
obstáculos e recomeços. Em silêncio, aproximou-se dos dois, sentou-se na grama e dividiu com eles o pôr do sol. Ali, juntos, não eram mais as dores que moldavam suas rotinas, mas sim a nova rotina que ressignificava as dores. E entre risos, histórias inventadas e promessas de sorvete para depois do jantar, aquela família reconstruída reafirmava ao mundo, mesmo sem precisar dizer em voz alta: é possível recomeçar, transformar feridas em jardim, pactuar esperança todos os dias. À medida que a noite caía, as luzes do centro educacional se acendiam iluminando brincadeiras, livros abertos e abraços no corredor. E para quem olhasse de fora, o local não seria apenas um prédio. Seria para sempre um símbolo de que nenhuma carreira, fortuna ou dor são definitivas. De que todos podem aprender, mesmo tardiamente, que o verdadeiro poder é o de amar e servir. O tempo, implacável e sábio, continuaria cumprindo seu ciclo. Mas para Giovanni, Mariana, Sofia e para tantos ali, restou o essencial. A convicção de que florescer é uma escolha e que as sementes de hoje se tornam heranças de amanhã. E se essa história tocou o seu coração, convido você a deixar nos comentários como o amor ou a esperança já transformaram a sua vida. Inscreva-se no canal, faça parte dessa comunidade que acredita na força dos recomeços. Compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração e não esqueça: cada história salva por um gesto de ternura é um novo jardim florescendo. Até o próximo capítulo.